as orientações que o plano espiritual sempre prepara para nós. O plano espiritual, ao contrário do que se tinha uma visão anterior da codificação kardeciana, era tido como sendo um lugar estático. Quem era bonzinho ficava sentado na nuvem tocando lira, quem era menos bonzinho ia lá para a casa do caramunhão e enfrentar lá o fogo eterno. E muitas das vezes a gente tinha dúvida para que lado queria ir, porque um era muito chato, né? E o outro era muito quente, então a gente ficava sempre naquela dúvida. Com o advento da doutrina espírita veio nos mostrar aquilo que o mestre fala para nós: eu venho trazer vida, e vida em abundância. Porque a doutrina espírita descortina para nós uma realidade que a gente não estava habituado a ter nas religiões tradicionais da época. Ela veio nos mostrar que não há interrupção de sentimentos, de desejos, pelo simples fato de nos distanciarmos do corpo físico. Imagina se nós tivéssemos uma determinada roupa que nos agrada muito, e com o passar do tempo, ou ela vai ficar encolhida, ou ela vai enlarguecer. E aí a gente tem que abrir mão daquela roupa, porque ela já não nos satisfaz mais. E quando há possibilidade, a gente doa para um bazar. Quando não há, a gente faz o descarte. Agora, alguém se imagina chorando toda noite pelaquela calça que não serve mais? Eu não posso dormir, porque não, aquela calça que eu amava. Antigamente falava calça ali, né? Calça ali. Isso é para demonstrar a idade da gente que não é boa. Mas a calça ali. Aí ninguém fica chorando por aquela calça que não deu mais, ou aquela blusa que era tão bonitinha, que eu ganhei de A, B ou C. A doutrina vem nos falar que a nossa relação é muito parecida com a roupa em relação ao corpo. Embora de grande valia para as nossas experiências, aqui no plano físico, o corpo ele tem prazo de validade, ele é finito. Nessa finitude, nós temos que reaprender a continuar a nossa jornada distanciada dessa visão ainda de finitude do corpo. Essa visão que nos é dificultosa. Na introdução do livro Obreiros da Vida Eterna, toda a introdução das obras de André Luiz, a página do seu Emmanuel, a página para você estudar uns 5 anos, para depois começar a estudar o livro em si. E o Emmanuel fala assim: partem diariamente caravanas do Ocidente, do Oriente, da Ásia e da Rússia, da Europa e da África, das Américas. Diariamente, irmãos encerram a sua tarefa retornando ao plano espiritual. Ele fala assim: onde abrigar tão estranha caravana? Por quê? Porque o desencarne é uma ação natural. Só que muitas das vezes nós nos portamos em relação ao desencarne como sendo a primeira vez. Nós ainda não nos conscientizamos que nós reencarnamos inúmeras, milhares de vezes anteriormente a essa. E é uma situação natural. Via a matéria, encarnar através do processo gestacional, né? Nascer, desenvolver o seu entendimento, chegar à maturidade, iniciar o processo de decrepitude e retornar ao plano espiritual. E nesse parágrafo, o Emmanuel fala para a gente que nós nos portamos como se estivéssemos desencarnando pela primeira vez. Uma vez até aqui, eu conversando, eu falei que eu fiz uma associação que, segundo a ciência humana, ela diz que o homem, sapiens sapiens, que somos nós, ele surgiu na Terra há aproximadamente 200 mil anos atrás. Lógico que não era uma população tão avantajada que nem hoje. Mas como eu sou um espírito extremamente endividado, eu acredito que eu comecei minha jornada lá, 200 mil anos atrás. Levando-se em consideração que uma existência, naquela época, a média de vida era de 30 a 35 anos apenas. Então, se eu pegasse 30 a 35 anos, aí ficasse, vamos dizer, 5 anos apenas no
no plano espiritual para iniciar um novo processo reencarnatório, isso daria em torno de 40 anos. 40 anos dividido por 200 mil anos vai dar aproximadamente umas 5.000 existências. Nessas 5.000 existências, sendo um espírito ainda tão necessitado de um processo de evolução moral, eu julgo que eu tive aproximadamente em 2.000 existências o mesmo pai e a mesma mãe. Mas eu tive 3.000 outras existências com pais e mães diferentes. A possibilidade é muito grande disso ter acontecido. E então, eu começo a ter uma visão um pouco mais distanciada da posse do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, da minha esposa e meu marido, do meu filho e minha filha. Por quê? Porque isso é uma trajetória que vem de longas datas. Nós costumamos, quando raciocinamos acerca da lei de reencarnação, que nós sofremos a ação da lei de reencarnação a partir do momento que eu tenho conhecimento da doutrina espírita, o que não é verdade. A lei de reencarnação é uma lei divina e natural, ela faz parte do processo evolutivo de todos os seres. Porque nós podemos dizer que há espíritos que reencarnam em Marte, Saturno, Urano ou qualquer outro planeta estabelecido no verso conhecido. Por quê? Porque o processo de renovação das oportunidades, ele diferencia de acordo com a materialidade daquele ambiente. No plano Terra, onde nós habitamos, o processo reencarnatório é feito daquele jeito que nós sabemos. A união do espermatozoide com um óvulo, havendo a inseminação, e daí todo o processo decorrente até o momento de nós deixarmos o corpo que não nos serve mais e retornarmos ao plano espiritual. Aqui na Terra sabemos que é assim. Em outros planos não temos a mínima noção de como aconteça. Mas como nós ainda estamos no plano Terra, embora estamos chegando no processo da era do Espírito, como o Santo Agostinho nos coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, há muitas moradas na casa do Pai, estamos na era do Espírito, então é preciso começar a ter uma visão mais dilatada das nossas realidades, que não é material. Eu costumo fazer uma brincadeira, sabe? Eu pergunto assim, quem aqui acredita que tem um espírito? Levanta a mão. Que tem um espírito. Compraram onde? O espírito de vocês. Porque eu sou o espírito, eu não tenho um espírito. Se eu sou um espírito, eu tenho que tratar o meu corpo, como eu falei no início, como uma vestimenta e não um ato especial ou preponderante. Porque Kardec pergunta aos benfeitores o que é a alma. Aí ele fala, é o espírito quando encarnado. E quando o espírito desencarna, o que é o corpo? Um monturo de carne. O monturo é aquele que você não tem mais utilidade e despreza no meio comum, que no caso da gente aqui no plano Terra, né, é o cemitério de Irajá, que eu não quero ir para lá. Eu já dizia minhas filhas que eu não quero pilhar meu corpo para lá, Luiz. Porque tem tanto amigo que levaram o corpo para lá, que quando eu chegar vai ser, oi, vá. Então eu quero ir para um lugar que ninguém me conhece, fazer novas amizades, assim que bom, né? Não, mas eu não, aí que você não sabe. O fato de estar lá é uma qualificação mental e não física, né? Se eu não me preparar, vou ficar. Né? Porque a lei é de afinidade. Né? Então, a nossa visão tem que começar a mudar nesse sentido. Eu não tenho um espírito. Eu não sou. Quando eu vou dormir, o meu espírito não vai a lugar nenhum. Quem vai sou eu. O meu corpo que fica num estado de repouso necessário para a reposição orgânica. E se nós pensarmos assim, que eu sou espírito, já tive várias trajetórias anteriores a essa, para que eu dê continuidade a outras tantas, então eu começo a analisar que o capítulo honrai a vosso pai e vossa mãe, o nosso Senhor Jesus Cristo,
nos lembra no Evangelho uma citação lá dos 10 mandamentos, que é a aplicação da lei de reencarnação nesse item que na Bíblia hebraica, né, na Torá, é o 5º mandamento. Na versão do Manuel Ferreira de Almeida é o 4º mandamento. Então, se alguém falar que o 5º mandamento, honrar pai e mãe, não está errado, tá? Porque ele pode estar se baseando na Torá hebraica. Porque ali, quando Jesus coloca, lembra-nos para a gente, o 4º mandamento, que é honrar a vosso pai e vossa mãe, é o único mandamento que nos dá benefícios imediatos. Primeiro mandamento: amarás a Deus sobre todas as coisas, toda a tua alma, todo o teu entendimento e todo o teu coração. Todos os outros 9 mandamentos, 8 mandamentos, tem esse primeiro, todos os outros 8 são situações comportamentais. Não matarás, não roubarás, não desejarás as coisas do próximo, né? não cometerás adultério. São atitudes que nós temos que desenvolver baseado numa lei divina. Agora, o 4º mandamento diz: honra a vosso pai e vossa mãe, para que o vosso Deus vos dê longos dias na terra que te prometeu. Há uma recompensa. E essa recompensa, ela se especifica na lei de reencarnação. Porque como é que Deus vai me dar longos dias na terra que Ele me prometeu, se a minha vida material ela é finita, ela termina em um período? Apenas pelo processo reencarnatório, que eu tenho condições, honrando a meu pai e minha mãe, de continuar a minha jornada. Mas o que tem a ver o honrar pai e mãe com isso, né? Como é que a gente pode fazer essa associação? Nós somos beneficiados, mas não privilegiados, com as obras que Chico psicografou através da orientação de Emmanuel, André Luiz e tantos outros. No livro Missionários da Luz, que é o 3º livro da Lavra de André Luiz, acerca da vida espiritual, tem um capítulo que trata sobre a reencarnação de Segismundo. É um dos capítulos mais bonitos das obras de André Luiz. E é também o maior capítulo de todas as obras de André Luiz. Nesse capítulo, o instrutor Alexandre, que é o responsável pela orientação da equipe que está junto com André Luiz, ele é um espírito que tem uma ação no bem em nosso lar, já caracterizada como servidor do Evangelho. E Segismundo era um companheiro de trabalho em nosso lar que durante 40 anos ininterruptos ele passou nas zonas do umbral mais denso, auxiliando espíritos que estão no processo inicial de arrependimento. Ou seja, ele trabalha lá naquilo que nossos irmãos de outras denominações chamariam de inferno, que são os grotões umbralinos, para que aqueles espíritos animalizados, mas que se entediavam do mal, queriam receber auxílio. E Segismundo era um daqueles responsáveis por essa tarefa. E em função dessas tarefas, ele angariou a simpatia de muitos espíritos de nosso lar e de outras esferas, que os nossos amores não se eliminam como um desencarne, né? E aí Segismundo chega para Alexandre e fala assim: meu irmão, eu preciso reencarnar para continuar a minha história de libertação. A gente não vai contar a história de Segismundo, que é muito bonita, mas é comprida. E aí ele pede a Alexandre que Alexandre interceda junto ao Ministério do Esclarecimento para favorecer o seu pedido de um processo reencarnatório. Sabe qual a pergunta que Alexandre faz para Segismundo? Que amizade cultivaste na terra que te abrirão as portas para uma nova existência? Que amizade cultivaste na terra que te abrirão as portas para uma nova existência? Porque se você não aprendeu a honrar pai e mãe, que está acima do amor, que o amor no livro que nós estamos ainda, o amor é um amor condicionante. Eu amo o Marco se o Marco me amar. Porque se eu amo o Marco, mas o Marco apronta para mim, o meu amor diminui, arrefece e acaba. A honra está acima do emocional e entra numa questão que é muito conhecida e praticada até hoje, que é a ética moral. Então a proposta do 4º mandamento é
estabelecer em nós uma ética moral de conduta, honrando meu pai e minha mãe. E ainda, Kardec fala nesse capítulo, que não adianta querer alegar que papai foi ruim, me abandonou, mamãe quando eu era pequenininho, ou que mamãe me batia desde que amanhecia o dia. Não é justificativo. A tarefa de honrar pai e mãe não está incluída o julgamento dos atos daqueles que foram responsáveis pelo meu reencarne. Porque seu Emmanuel diz para a gente, numa mensagem, que pelo menos por 15 segundos, 2 seres se encontraram para favorecer o meu reencarne. Só por esse motivo eu tenho que honrá-los. Só por esse motivo. A fim de que eu cultive amizade para ter a quem pedir para reencarnar. Ou seja, que eu aprenda a honrando pai e mãe o sentimento de amizade e tenha portas abertas para uma nova encarnação. Para que eu viva na terra que o Senhor Deus me prometeu. Então, a ação, mediante o quarto mandamento da lei divina, é uma ação de interesse, de harmonia, que a lei divina me propõe. Eu posso hoje encarnar sem o auxílio das possibilidades masculinas e da possibilidade feminina? Tem meios? Não tem. Não, inseminação artificial, mas precisa do espermatozoide no ovo. Então alguém doou esses dois elementos para que houvesse a fecundação do ovo e a sua progressão através da biologia. Então eu necessito ter alguém que tenha um princípio de amizade, de amor por mim, para me favorecer uma nova existência, mesmo que eu seja adotado. Mesmo que eu seja adotado. Por quê? O meu pai biológico, a minha mãe biológica, eu tenho que honrá-los. Nem tenho ideia de quem seja, mas você deixa de ser besta que você é espírita. E espírita sabe que a comunicação é pelo pensamento. Não é você chegar na frente do marco para dizer muito obrigado, não. Mentalmente você consegue fazer nas distâncias que forem necessárias. Eu ainda acho, na minha percepção, sabe, quem é adotado tem mais trabalho. Você tem que amar 4, honrar 4, né? Ou 3, ou 1. Pode não saber que é adotado, né? Vai ganhar de você adotado. Esqueci de te avisar isso. Não tem como, é a cara da mãe. Não está fazendo. Sabe? Então não é a questão de que a gente avalie de acordo com o momento que estamos vivendo. Honrar pai e mãe é uma atuação da alma, do espírito, para que ele angarie a amizade que lhe favoreça voltar aqui, porque caso vocês não saibam, teremos que reencarnar, queira a vontade infinita do Pai Celestial, ou seja, na Terra. Olha que maravilha, reencarnar e vir de novo, para ter os cuidados de Maria da Luz, né? Porque a certeza de voltar teremos, né? Ao corpo físico teremos, agora aonde que é o nosso problema? Porque André Luiz nos avisa que as oportunidades se renovam, os momentos é que são outros. Se nós tivéssemos, há 300 anos atrás, já aceitado um processo de evangelização, nós até poderíamos estar encarnados hoje, mas numa outra percepção de vida, distanciado das buscas incessantes das coisas materiais. E eu busco tantas coisas materiais que eu acabo especificando que eu só devo amar e respeitar aqueles que têm a minha semelhança física, sanguínea ou por herança de nome. A proposta do Evangelho, quando Jesus nos ensina a oração dominical, qual é a primeira frase? Pai nosso. O que Jesus está ensinando para a gente? Não existe outro Pai, só Deus. Se não existe outro Pai, só Deus, todos nós somos irmãos. Daí, quando eu não respeito o Luiz como meu irmão, eu estou ferindo a oração dominical, porque eu estou dizendo que ou eu ou o Luiz não somos filhos de Deus, o que é impossível acontecer. Nessa figura do Pai Nosso, Jesus já especifica para a gente
que a nossa relação é espiritual e não apenas material. Os laços materiais, ou a parentela corporal, ela tem a possibilidade de um processo de união espiritual. Por quê? Não vamos entrar nesse mérito, mas no capítulo 20 do livro Nosso Lar, Dona Laura, conversando sobre André Luiz acerca do casamento ou das uniões, ela especifica para nós que tem os casamentos transcendentais, casamentos harmoniosos, casamentos de ajuste ou de renúncia não, se for de renúncia era bem, de expiação. Do Martins Peral, estudando a mediunidade. Ele fala do casamento transcendental, do casamento de ajuste ou provacional, o casamento expiatório e sacrificial. Né? O casamento sacrificial, que é o último que ele coloca, que são motivos de encarar uma relação entre duas pessoas para um objetivo espiritual que se destina. O casamento transcendental, o Martins Peral coloca assim, a questão de Jesus, José e Maria, que se uniram sem o viés necessariamente da busca física, mas que tinha como objetivo servir de intermediário para que viesse um Cristo à Terra. Então não dá para poder encontrar em qualquer esquina casamento transcendental. Né? Agora, existem os casamentos de ajustes ou provacionais, que Dona Laura diz ser a grande maioria no plano que nós estamos habitando. Por quê? Porque é necessário do reajuste, do reencontro de almas que não se compreenderam em alguma época e necessitam entrar num processo de mútua cooperação. Mas para isso só é possível através da figura física da parentela ou da família. Através de pai, mãe, irmãos, irmãs, primos, né? Por incrível que pareça, cunhados, sogra, sogro, tudo isso faz parte da parentela corporal que nós estamos inseridos. O que vai diferenciar é como eu vou encarar esses que fazem parte da minha parentela corporal. Ou seja, há uma percepção daqueles que não conhecem a doutrina que a lei de reencarnação ela eliminaria essa parentela de existências anteriores. Lembra daquelas 3.000 existências que eu falei que com pais diferentes? Se eu fosse acreditar que a lei de reencarnação destruiria esses vínculos, então seria uma ação indevida de Deus, ou seja, Deus errou. Sabe? Ele não fez a coisa bem organizadinha. Há possibilidade disso? Nenhuma. Nenhuma. Porque nós nos atemos na primeira questão do livro dos Espíritos, que Kardec questiona os benfeitores, que é Deus. Causa primária de todas as coisas e inteligência suprema. Suprema. Não tem mais nada além disso. E olha que os benfeitores falam para Kardec que é uma pálida imagem acerca dos atributos de Deus. Pálida imagem, porque ainda não temos vocábulos para especificar o que seja Deus, que é Deus. A nossa fragilidade é muito grande. Então, se Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, não fez nada errado. Fez as suas leis, são imutáveis, que é um atributo também dele. Agora, eu, pela minha pequenez, pelo meu pouco conhecimento, não compreendo essas leis atuando sobre mim, como no caso da lei de reencarnação. Ela não veio e não tem a finalidade de afastar vínculos espirituais, da parentela espiritual. Antes disso, vem reforçar esse vínculo. Porque, muitas das vezes, quando nós, às vezes, tem uma criança, filho de um vizinho, que a gente se identifica tanto com aquela criança, e se for assim, igual a mim, coroa, é vovô e acabou. E se for dizer para a criança que não é avô dele, que nem eu ouvi no outro dia, o garoto falou para a mãe dele lá no prédio, lá, sabe de nada você, né? Realmente a gente não tem a percepção de uma realidade que foge ao nosso entendimento de hoje, fisicamente falando.
Quando Jesus questiona nesse capítulo, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, minhas irmãs, Kardec explora isso com uma sutileza, uma verdade que chega a ser apaixonante. Jesus não está desprezando aqueles que fazem parte da sua parentela corporal, mas Jesus está colocando que não são só os parentes físicos que têm importância na minha economia espiritual. Por que eu vou continuar nesse olhar ainda egoístico, possessivo, de que é meu filho, meu marido, minha mulher e ninguém bota a mão em qualquer situação? Nós temos que começar a mudar o nosso entendimento, porque aquele hoje que é meu filho, que eu amo bastante, eu posso depois chegar no plano espiritual e perceber que ele era um grande inimigo do passado, e o benefício da reencarnação apagou, obscureceu esse sentimento que eu tinha. E quando você retorna ao plano espiritual e reconhece naquele que você dedicou toda a tua afeição, a tua preocupação, todo o teu carinho, como sendo alguém que você tinha uma grande desavença no passado, você fala assim, mas agora eu já aprendi a gostar dele. Então você começa a modificar interiormente, no âmago do nosso espírito, da nossa alma, o entendimento acerca das possibilidades reencarnatórias. Nós não podemos estabelecer unicamente nessa existência aqueles que são meus parentes. Eu gosto de lembrar, a minha mãe partiu para a espiritualidade já tem 27 anos. E uns 3 anos depois do desencarne dela, numa mensagem psicofônica aqui na União, ela disse que, se dirigindo ao orientador espiritual, que ela estava muito preocupada com os filhos e com os netos, eram uns 6, né? Uns 15 netos. E aí o orientador falou assim, eles são seus filhos, os filhos de Deus. Aí ela disse que engasgou, porque a outra pergunta que ela queria fazer é se podia ajudar, né? Então, diante dessa colocação, se são seus filhos ou filhos de Deus, ela entendeu que a ajuda tem que ser globalizada, generalizada. Uma mãe até entende isso com uma certa facilidade. Uma mãe até entende. Pai é mais bloqueado, é mais obscuro para isso. Porque o pai, ele tem aquela ideia de posse mesmo, sabe? É minha casa, é meu filho, quem sabe o melhor para ele sou eu. A gente lembra das passagens de Jesus, né? Se teu filho te pede uma fruta, você não dá uma pedra. Se pede um peixe, você não dá uma serpente. Sendo maus como sois, sabeis dar coisa boa aos vossos filhos, que dirá o Pai que dá no céu. Então, se Deus faculta esse encontro com diversidade, o encontro familiar é um encontro de diversidade, porque aquela história de que, num grupo familiar nasce 4 mais ou menos e um bonzinho, não é regra geral. Não é regra geral. A gente não costuma falar assim, filho de peixe, peixe é, não é? A mãe então pode falar assim, tá vendo? Tanta coisa para puxar do teu pai, para puxar esses defeitos. Né? O pai fala assim, fala igual a mãe. Para. As aparências biológicas ou físicas é que são naturais na reencarnação. Agora, o espírito não cria o espírito. O filho não é descendente espiritual do pai e da mãe. Porém, há assimilação de perfeições. Eu, através de mim, vir um espírito já equilibrado? Pode. Porque o máximo, que é o espírito equilibrado, comporta o mínimo, que é a minha dificuldade. Mas não é comum. Não é comum. Por quê? Porque eu vou associar ao meu pensamento aqueles que têm afinidade comigo. O que é afinidade? Afinidade é assim. Vamos dizer que todos nós aqui gostemos de novela. Isso é afinidade. Temos um gosto em comum. Só que eu gosto da novela do SBT, o outro da Globo, o outro da Record. Isso se transforma em quê? Sintonia.
O gosto é parecido, agora quando o desejo direciona para o mesmo caminho, aí é sintonia. É o caso da gente com nossos filhos. Nós temos afinidades com os nossos filhos. E afinidade não é sinônimo de respeito, amor e carinho. Não é. Afinidade é desejos semelhantes, com objetivos diferentes. Então, no meu grupo familiar, no meu caso, eu tenho 5 filhos. Tem aqueles que são mais chegados e aqueles que são mais independentes. É normal. Mas todos são meus filhos. Se perguntar, qual é o nome do seu pai? Vamos responder, é a nossa afinidade. Só que aí, em muitos momentos, não temos sintonia. Por quê? Porque um gosta da novela da Globo, o outro gosta da novela da SBT. Na relação da parentela corporal, nós temos essa dificuldade de entendimento. Por quê? Porque são sintonias diferentes. Na parentela espiritual, não. A parentela espiritual é falar na mesma linguagem. Não acontece? Você não sabe. Puxa, olha só, eu tenho a minha filha, o meu filho, basta eu pensar que ele já me entende. Não acontece isso? A gente não ouve essa história. Comigo não acontece não. Mas, né, a gente sabe o que acontece em muitas famílias. Aquela identidade de pensamentos. A parentela espiritual, ela se registra por uma continuidade de oportunidade reencarnatória. A corporal é agora. É esse momento que estamos vivendo que podemos cultivar uma parentela espiritual. O inverso não se aplica. Nenhuma parentela espiritual, ao reencarnar, vira só uma corporal ou só física, quando desencarna não quer mais saber. Isso não acontece. Mas da parentela corporal, o que é parentela corporal? Nesse livro do Martins Peralta, ele fala de casamentos causais. Não é acaso. Não é o termo que o espírito adora falar, do nada. Eu vi ainda, do nada não existe do nada. Como não existe o acaso. Ele coloca casamento causais. O que são casamentos causais? Nós viemos pelo processo reencarnatório com o envolvimento afetivo dos mais variados possíveis. Mas não quer dizer que esse envolvimento afetivo se transmude numa ligação mais próxima. Não sei, assim, muitas vezes acontece que, em função da amizade, do carinho, algum jovem fala assim, vou chamar você de pai. Pode chamar, eu não me aborreço não. Eu sou reencarnacionista, então posso ter abandonado tantos filhos aí no passado, quando aparece um que me chamar de pai, eu abraço, beijo e trato como filho mesmo, só não dou mesada, mas trato como filho mesmo. Agora, existem muitos irmãos que nós viemos apenas para entabularmos, desenvolvermos uma amizade, um conhecimento, uma proximidade de intenções, de afinidade. Mas como estamos num plano ainda animalizado, eu traduzo isso com desejo físico. O rapaz olha para a menina e fala, é uma gatinha. Vou ver, tentar a sorte, chegar junto. Só que no trajeto desses dois espíritos está de manter, de cultivar uma amizade, pura e simplesmente. Porque a gente não pode dizer, à luz da doutrina espírita, que não existe amizade entre homem e mulher. Isso aí é discriminatório. E a doutrina não discrimina nada nem ninguém. A gente não pode fazer essa afirmação. A amizade, se for sincera, tem entre uma criança e um adulto, sem dúvida alguma. Então, a possibilidade do reencontro é para estabelecer um elo de amizade, de companheirismo. Mas como nós ainda estamos envolvidos pelos desejos materiais, como Kardec questiona aos benfeitores, com qual a finalidade de Deus colocar prazer nos gostos materiais? Primeiro, para que nós possamos aprender no desenvolvimento moral. Segundo, para podermos controlar a nossa ansiedade ainda inferior no aspecto material, moral. Então, quando eu tenho uma amiga, e eu reconheço essa pessoa numa amiga, mas aí a gente confunde esses sentimentos e parte para um relacionamento que redunda no relacionamento sexual, eu acabo
aquilo que era para ser amizade, eu transformo num casamento causal, que tende normalmente, como Kardec coloca, a uma extinção desse relacionamento. Por quê? Porque o objetivo era só físico, era atrativo físico, não tinha ligação espiritual, não tinha compromisso e envolvimento espiritual. O envolvimento que existia era apenas físico, a questão que Freud coloca como a libido, não é? Só que a libido, ou o interesse físico, sexual, ele chega um momento que acaba. E é natural. Quando você vê aquele tênis lá no shopping que você acha que é o cara, é o tênis, eu tenho que comprar esse tênis. E aí, né, às vezes a gente fica fazendo um malabarismo financeiro para conseguir aquilo, consegue comprar o tênis. Uma semana depois, o tênis é o tênis. Você já não tem aquilo. No primeiro dia você anda assim, olhando para o tênis, admirando aquela conquista. Mas depois você perde interesse por isso e é natural. Por que não acontece isso no relacionamento entre um homem e uma mulher? Entre duas pessoas. E acontece, evidentemente que acontece. Então, esses casamentos causais, como Martins Peralta coloca nesse livro, baseado no capítulo 20 do livro Nosso Lar, são aqueles que a gente deve analisar. Porque quando a gente é jovem, adolescente, a gente encontra o rapaz ideal. É o sonho da minha vida, um homem com quem eu vou viver até as próximas existências. Que espírita faz compromisso aqui, né? Te amo eternamente. Por um mês. Um mês depois, aquele grande amor já deixou de ser grande amor, que nunca foi. Por quê? Pela nossa ainda infantilidade de observações. Então, nós começamos a eleger no outro aquilo que nós não temos dentro de nós. Você tem que me fazer seu tio feliz. Mas a finalidade de buscar a felicidade é minha e não obrigação do outro. Na parentela corporal é aquela exigência, quanto mais de que o outro faça o outro feliz. Ou o outro é a razão da minha infelicidade. Na parentela espiritual busca-se o entendimento que transcenderá ao corpo físico. No ano de 97, Chico recebe a visita da Dona Maria João de Deus, a sua mãe biológica. E ela fala assim para o Chico: Chico, depois de me preparar todos esses anos que ela desencarnou em 1915, né? Em 1997, 82 anos, ela falou assim: depois de me preparar longo tempo no plano espiritual, me foi dada a oportunidade de reencarnar. E se os meus projetos se estabelecerem, eu vou atuar na área de assistência social. Eu não poderei mais vir te visitar como faço costumeiramente, porque estarei na matéria. E o Chico, já, né, com 87 anos, Chico começou a chorar, já tinha saudade da mãe, que ia reencarnar. E ela falou: Chico, deve ser pouco, menino. Você não aprendeu nada ainda não. Ele com 87 anos é um menino bobo para a mãe. Mãe é assim, né? Aí ela fala assim para ele: porque o seu pai vai reencarnar. E o seu João, ele desencarnou, se não me engano, em 79, 1979. O seu pai vai reencarnar. Mas ele só aceita reencarnar se for para casar comigo de novo. A vida dela com o seu João não foi fácil, não. Não foi recebendo flor todo mês, não. Beijinho, despedida para trabalhar, sabe? Passar uns atos com saudade de tudo. Não tinha essa história, não. Foi uma vida muito sacrificial. 9 filhos. 9 filhos. Aí ela falou assim: e eu tenho que ajudar seu pai. É a qualidade dos grandes espíritos, né? Eu tenho que ajudar seu pai. Mas eu cheguei perto de Cidália. Vocês sabem quem é Cidália? Cidália foi a segunda mãe do Chico, né? Que seu João Modesto, quando desencarnou a Dona Maria João de Deus, em 1918, ele casa de novo com a Dona Cidália. E ela só casou com ele com o argumento de que ele teria que trazer os 9 filhos que estavam espalhados para viver com ela, senão ela não casava.
foi quando o Chico saiu da mãe, na mão da madrinha, né? Com o garfinho espetado constantemente, lambendo ferida, aquelas coisas todas da trajetória dele que a gente já conhece. E a dona Cidália desencarnou, o Chico já estava com 21 anos de idade. Então o Chico sempre dizia que ele era biórfão. Ele ficou órfão 2 vezes, 2 mães. E aí a dona João Maria de Deus falou assim, a Cidália, que sempre cuidou dos meus filhos como se dela fosse, porque ela teve mais 6, né? Então o Chico teve 14 irmãos. Ela ajudou tanto que eu tenho a dívida de gratidão com ela. E eu perguntei a ela se ela aceitaria ser a minha filha mais velha nessa nova existência. E a Cidália aceitou, Chico. Aí o Chico falou, as 2 mães vão reencarnar. Vou eu ficar órfão de novo. Aí a Maria João falou, Chico, você está com 87, daqui a pouco você está voltando, liga não se preocupa não. Vai começar a história de novo. Por quê? Porque isso é parentela espiritual, não é parentela corporal. A parentela corporal nós nos fixamos no momento. Vocês não conhecem família que às vezes desencarna o pai ou a mãe e a família se desfacela e nem se toca mais no nome daquele que desencarnou, não é por concepção religiosa, não, é pelo desinteresse. O Espírito Lázaro, numa página no livro do Evangelho do Espiritismo, ele fala assim, a virtude da vossa geração é a atividade intelectual e o vício, a indiferença moral. Muitas das vezes, na parentela corporal, nós criamos uma indiferença moral, a gente não quer saber da vida do outro. Toca o telefone hoje, o celular, tu olha, é um número que você sabe que é de um irmão que nunca te procurou, tu fala assim, vai me pedir alguma coisa, nem vou atender. Isso é característico da parentela corporal, com a indiferença moral. A parentela espiritual, existe uma preocupação no progresso daquele grupo. É por isso que Jesus fala, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, minhas irmãs, são aqueles que fazem a vontade do Pai, porque a parentela corporal de Jesus, que eram os filhos de José, 5, eles não tinham ligações espiritual com a tarefa de Jesus. Com a tarefa, porque ligação com Jesus é meio complicado, é coisa de Maria e José, não é coisa pra gente, né? Mas eles não tinham ligação com a tarefa, tanto que o evangelista coloca assim, eles sabendo, julgando que seu irmão perder o espírito, tentavam tomá-lo, ou seja, pegar Jesus e levar para um lugar, porque ele estava maluco. A proposta do mestre, né? João fala para a gente na carta aos Efésios, né? A palavra da cruz é loucura para o homem, né? Até hoje a gente ainda tem essa dificuldade de entendimento. Então, quando a gente busca a entender a questão da parentela corporal, ela se dilui como um desencarne ou como a separação do casal. Quantos casais que a gente conhece que na separação o pai se separa da mulher e dos filhos e perde seu contato? Ou a mãe também se separa e vai embora e larga os filhos e o pai que toma a frente dessa nova conformação familiar. Tem um caso que o Chico visitando a cidade de Sorocaba, lá em São Paulo, e evidentemente onde o Chico chegava era tumulto garantido, todo mundo queria ver, queria falar, queria cumprimentar, e o Chico estava conversando com as pessoas após a palestra, já era 1h da manhã, e fica aquele grupo de pessoas ali atenciosas, né? Eram 5 irmãos, membros da casa que o Chico estava, e ali conversando animadamente, esperando o término das tarefas. Nisso chega um homem com 5 filhos pequenos. E ele pede licença, se apresenta. Poxa, eu gostaria de pedir uma ajuda, se possível, porque eu estou desde cedo caçando um trabalho, alguma coisa para fazer, e os meninos vão querer pão amanhã, um leite, eu não tenho. Aí os 5 estufaram o peito, encolheram a barriga, não tem vergonha não. 1h dessa da madrugada, você andando com essas crianças ao relento, tentando explorar a boa vontade do outro através da sensibilidade das crianças. Por que você não arrumou um terreno para capinar? Antigamente não sei a história, né? Por que você não arrumou um terreno para capinar para você poder conseguir um pão para essas crianças, estar em casa dormindo? Acredito que nem para a escola foram. Não foram, sim, porque para poder trabalhar eu tenho que levar eles todos comigo. Eu
deixar, são muito pequenos, como é que eu vou deixar em casa? O mais novo tem 1 ano. Como é que eu vou deixar em casa? Não há condição. E eles começaram, né? Descer o sarrafo cristão naquele irmão. Quando o irmão foi embora, ficava cabisbaixo, o Chico terminou a tarefa e chegou o irmão e falou assim: Chico, hoje demos uma aula de evangelho num aproveitador aqui. Aí o Chico falou assim: meu filho? Um homem aqui com 5 crianças e contou a história toda. O Chico falou assim: pelo amor de Deus, vai atrás dele, porque é um espírito valoroso, que a mulher dele largou ele, foi embora com outro homem e ia dar as crianças dele para o orfanato. Ele falou que os filhos dele não iam para o orfanato nenhum, não. Ele ia comer capim junto com os filhos, mas os filhos não morreriam de fome, porque ele ia fazer tudo pelos seus filhos. E aí os 5 cristãos ficaram envergonhados, falando: pode meter no bolso para dar um trocado para o homem, porque o Chico falou. Então a parentela corporal não há vínculo emocional que perdure. Ele é temporário. Na parentela espiritual, que eu citei, minha mãe desencarnou há 27 anos, e até hoje lembro dela com carinho, como meu pai, meus irmãos, minha filha. Partiu, não partiu? Tinha tempo de validade aqui, o corpo físico não tinha, mas não há esquecimento. Não há esquecimento. Mas certa vez, uma irmã falou assim: meu filho foi embora de casa, resolveu morar sozinho, tinha 17 anos o rapaz. E você deixou? Mas o quê? Ele quis. Começou a trabalhar, tem lá o dinheiro dele. Tudo bem, é decisão dele, tem que respeitar, né? Bom, né? Se ela quer assim, entender o que tem que respeitar, como é que eu vou querer pontuar qualquer coisa em relação à responsabilidade, né, paterna ou materna? Passado 2 anos, Luiz, eu encontro essa irmã e, invariavelmente, eu perguntei: fulano, rapaz, tu sabe o que tu falou agora? Eu tenho tempo que eu não lembro dele. Era a mãe falando do filho. Ela perdeu o vínculo com o filho, o vínculo emocional. É parentela corporal. É aquela parentela que não se sustenta diante do fenômeno da morte. Por isso que Jesus fala para o jovem: deixarem os mortos o cuidado de enterrar seus corpos. Porque se eu achar que minha mãe morreu, meu pai morreu, eu corto os vínculos com eles. Não há sentimento de fraternidade, de amor, de carinho, de respeito, e eu não estou honrando ao meu pai e minha mãe. Porque o amor, ele não está limitado a um veículo físico, a um corpo de carne, que um dia irá, evidentemente, se dissolver. O amor, ele transcende aquilo que o corpo físico representa. Quando você não tem esse sentimento, é uma linha tênue que separa. No capítulo sobre indissolubilidade de casamento, Kardec pergunta se o divórcio é uma instituição humana o casamento é uma instituição humana ou uma lei divina? E os mentores falam: humana. Humana. O casamento nos moldes que são praticados aqui na Terra é uma instituição humana. Logo, a lei, o divórcio, também é uma instituição humana, que Kardec fala assim, que irá agir na separação daquilo que nunca se juntou. Ou seja, quando não há no casamento a ligação da parentela espiritual, voltamos àquele caso do casamento causal, há apenas a ligação física. Uma vez satisfeitos os desejos do corpo, há um desinteresse físico e se separa. É evidentemente que hoje está muito mais acentuado isso do que antigamente. Uma vez uma senhora, ela participando de uma palestra, e o palestrante falou assim: vocês sabem por que hoje os casamentos duram tão poucos, tão pouco? E na palestra ela não tem assim uma interação com a plateia, mas ela não se aguentou. Ela falou assim: meu filho, porque no meu tempo a roupa rasgava e a gente consertava. No tempo de vocês, rasga, joga fora, troca. Porque não há interesse de cultivar uma relação. Não há. Na primeira oportunidade, não aguento mais você, também não te aguento. Vou embora, já demorou, vai tarde. Sabe? Não é assim? É uma realidade. Por quê? Porque as ligações são físicas. As ligações são físicas. Não estamos construindo uma parentela espiritual. Estamos apenas nos atendo aos interesses físicos, biológicos. Se a menina
tem olhos verdes, se o rapaz é saradão, vai para a academia. Ninguém pergunta se o rapaz estuda, se qual é o anseio dele em relação ao futuro da vida. Né? Ninguém pergunta à menina, você quer fazer o quê? Quer pilotar um fogão ou uma Ferrari? Ah, uma Ferrari está estudando para isso? Não, então tu vai pilotar fogão. Porque tem que se ter um parâmetro de crescimento, para que você saiba pelo menos definir. Há muitas décadas atrás, cabia um pai escolher um noivo ou a esposa. Havia uma combinação entre o teto da família, do grupo familiar. Dava certo ou dava errado, era bom marido ou mau marido, era uma esposa tenciosa ou displicente, era problema deles, os pais fizeram a parte deles. Não estamos dizendo que tem que ser assim hoje, não. Estou dizendo isso não. Mas só que hoje nós temos uma dificuldade muito grande, que a gente continua caminhando pelo atrativo físico, pelo que me agrada na mulher ou no homem, esquecendo que eu estarei construindo uma família. Está em mim construir uma família corporal ou espiritual. Eu tenho essa possibilidade de discernimento. Eu sou um espírito consciente. Eu não sou um espírito guiado com massa de manobra, né, ou sentimento de bando. Todo mundo faz. A dona Dalva, minha mãe, falava assim, teu nome é Evaldo, né? Todo mundo. Hoje em dia, a mãe fala assim, todo mundo faz vai tu também. Por quê? Porque a gente perdeu aquele sentimento de disciplina familiar. Lá em casa, né, quando está todo mundo reunido, eu baixei uma norma lá em casa. Se pegar no celular, vai lavar a louça. Fica uma beleza. Tudo quanto é celular em cima da mesa lá. Né? Eu lavo a louça feliz da vida, não tem problema também não, mas pelo menos você encabula uma conversa. Numa outra casa que eu fui na casa de um amigo, e aí hoje em dia, assim, eu vou na casa do Marco, Marco, beleza? Tudo certo contigo? Tudo certo para o Wi-Fi. Né? Vai a senha. Né? Depois o assunto pode evoluir ou não, mas se não der a senha, é papo de oi e tchau. Né? Então eu fui numa casa que um amigo ele falou assim, aqui em casa eu uso um sistema, me desculpa garotada, mas eu vou ter que falar, se os pais que vocês quiserem fazer não é culpa minha, tá bom? Não fica com raiva. Mas o avô falou assim, aqui em casa eu faço o seguinte, de manhã quando eu e a esposa saímos para trabalhar, evidentemente a gente deixa a conduta que os filhos têm que exercer. Ele tem 2 meninos e uma menina. Cada um tem a sua tarefa. À noite, quando nós chegarmos, se a tarefa estiver realizada, tudo ótimo, vida que segue. Se não tiver, eu troco a senha do Wi-Fi e tomo o celular. Porque senão vai para os dados móveis e nada se... Ou então pega a senha do vizinho, que já tem, com caso de emergência, né? Então eu troco a senha do Wi-Fi e tomo o celular. Na primeira semana foi um desespero. Minha filha dormiu 3 dias chorando, mas não fez a tarefa. No 4º dia ela fez. Então, a gente restitui o bem e o direito. Por quê? Porque a gente não tem hoje... começou os cochichos ali. Porque nos dias de hoje, eu perdi o hábito da conversa familiar, da convivência familiar. Na minha geração, dia de domingo era dia de almoçar com pai e mãe. E assim, lá em casa, o frango ele vinha com defeito. A parte que cabia era a carcaça. Porque eu era caçula, né? Então era por ordem de antiguidade, né? Eu era caçula, sobrava sempre a carcaça. Eu fiquei achando que frango, para mim, era só carcaça. Não tinha peito, asa, não tinha nada disso. Mas o papai chegava na hora do almoço, o papai falava assim, o mais velho, né? Eusébio, o nome dele, que é o nome do meu pai. Eusébio, qual a novidade da semana? Eu já começava a tremer no final, porque eu era o último a ser perguntado. E eu sabia que as novidades não eram boas, na visão do papai. Mas havia conversa familiar e hoje não tem. Porque meu filho, quando está pequenininho, Marco, com 2 anos, o que eu faço com ele, Marco? Dou um tablet para ele ver a Pepa, para não me perturbar, não pedir colo, não pedir mamadeira, não pedir nada. Eu já ensino ao meu filho que ele
ele não faz parte do grupo familiar, ele faz parte do grupo familiar da Pepa, do tablet. Eu não me interesso na argumentação com meus filhos. Então eu estou criando que tipo de vínculo com meus filhos, corporal ou espiritual? Se eu sou beneficiado nessa existência por uma casa que me oferece a evangelização infantil, por que eu vou deixar meu filho escolher? Porque ele não tem a oportunidade de escolher. Se ele escolher, não, eu vou ser olheiro de boca de fumo. Oh, que maravilha! Que profissão bonita. Vai morrer novo, mas é bonita a profissão. Você vai deixar? Conscientemente você vai estimular teu filho a fazer isso? Não. Por que para evangelização ele tem que escolher? Mãe, olha só, está chovendo muito, hoje tem prova, eu não estou afim de ir não. Ah, está chovendo muito, tem filho, não vai não. Você fala isso. Para que competiu o uniforme? Vai ficar guardado no armário, não pode vestir e ir. Você é um doce de criança, mas não é feito de açúcar não, meu filho. Ah, a chuva não mata não, pode ir. Agora, para vir para a aula de evangelização, olha tempo. Mas coitado do bichinho. Né? Poxa, está dormindo tão bem. É 9 horas da manhã, né? Ah, está dormindo tão bem. Por que você não cria esse vínculo com o seu filho quando ele é pequenininho, um vínculo espiritual? O interesse do seu casamento pode ter sido físico, material, pode. Mas não quer dizer que com os seus filhos, um homem e a mulher não criem um vínculo espiritual mais consistente. Primeiro que a gente aprende a amar. Aquele ser pequenininho, tão necessitado das nossas máximas atenções, a gente aprende a amar. E quem muito ama, corrige. No outro dia eu estava no shopping, eu não gosto de ir a shopping. Você ela sabe, minha esposa sabe. Eu tenho uma hernia de disco, ela fala que eu entro no shopping e ataca a minha hérnia. Aí eu tenho que ficar sentado e deixo ela andar o shopping todo. Né? Mas eu estava vendo no shopping um garoto de 3 anos. Parou em frente a uma loja e ele quis entrar, a mãe não deixou. E ele falou assim para a mãe, tu vai entrar agora. Aí a mãe abaixou, né, para conversar com ele no mesmo nível. Ele tacou a mão nela, na cara dela. Olha, hoje quando chegar em casa, tu vai ver só. Cara, para mim não tinha 2 tempos. O moleque ia brincar de peão ali, porque ia dar um tabefe dele que ia ficar rodando até achar o centro do mundo. Porque eu não fui criado assim. Para filho mandar em mim, não dá. Na tua geração, você respondia ao teu pai? Podia responder, mas depois ia ficar banguela pro resto da vida, né? Que era um supapo que a gente levava de um só. Era, justamente. Eu falava lá em casa, aliás, eu falo hoje em palestra, Luiz, que já existia o Wi-Fi quando eu era criança, que era o olhar da mamãe. Não era muito canto de olho assim, tu já entendia a mensagem todinha, fazia download de um programa grande. Porque se não entendesse, vinha um chinelo. Mas sem chance. E eu não cresci traumatizado com a minha velha, não. Uma semana antes, ela virou para mim e falou assim, mãe, filho, eu queria te pedir perdão. Pelo absurdo que eu te dei. Eu falei, irmão, vou falar uma coisa séria para a senhora. Se só eu soubesse tudo que eu tinha feito, me batia mais. Porque é coisa essencial. Eu sei que eu pisava na bola pra caramba, graças a Deus ela soube de uma parte só. Né? E com a mamãe não tinha essa de prometer e não fazer. Hoje em dia eu vejo muitos pais fazendo. Olha, tu lá que está ensinando, tu vai ver só. O moleque não larga e nem vê só, porque também não faz. A gente promete no cumpre. Agora, se eu tenho essa dificuldade com aqueles que estão ao meu redor, na minha parentela física ou corporal, que vínculo que eu estou criando com esses seres para a espiritualidade? Quase nenhum. Eu não estou criando um vínculo. Porque as ações da minha mãe e do meu pai, da minha infância, na minha juventude, eu fui aprender que eu tinha que ser amigo do meu pai, eu tinha 20 anos. Hoje o pai quer ser colega do filho, e colega não respeita colega. Colega não confia no colega. Colega confia no amigo. No colega não. E o filho não tem ainda a capacidade de distinção entre o que é colega e o que é amigo. Agora, pai e mãe, ele já sabe distinguir. Está na minha mão, como pai ou como mãe, saber agir na educação do meu filho. Não estou mandando espancar, não estou mandando torturar, eu estou pedindo para que orientemos os nossos filhos para que amanhã nós não tenhamos vínculo. Não tendo vínculo, eu vou ouvir novamente a pergunta: que amigo cultivaste na terra
para te abrir a porta de uma nova encarnação. É uma decisão minha. O Evangelho de Jesus é includente, não é excludente. Ele é includente. Jesus nos propõe o seu Evangelho não é conceito religioso. Jesus nos propõe uma conduta moral diante do semelhante. E nessa conduta moral, eu estabeleço uma proximidade, mesmo que eu tenha uma parentela corporal, eu estabeleço uma proximidade. E transformo essa parentela corporal, material, em espiritual. Depende só de mim. Jesus nos abençoa intensamente e insistentemente, mas a minha parte cabe a mim fazer. Jesus nos abençoe.